Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o assunto é Páscoa. E quem é o entrevistado? Dom Agenor Girardi. Meu caro Dom Agenor, segundo bloco, já fiz o questionamento para o senhor. Como era a relação dos apóstolos com Jesus, o líder que encontrou 12 pessoas para segui-lo e para divulgar a sua doutrina? Nos fala dessa relação. Então, Jesus escolhe 12, que era um número simbólico, mas também real, porque já no Antigo Testamento encontramos os 12 filhos de Jacó, que depois formam 12 tribos, ou seja, cada um formou um povo e cada um também tinha seu pedaço de terra. Isso foi a conquista de um povo, né? Então, o número 12 tem essa característica, assim, também da conquista da terra, da liberdade. Jesus escolhe 12, não eram pessoas preparadas, do ponto de vista intelectual, de estudo, eram pescadores, com exceção de Mateus, que tinha um estudo maior, era cobrador de impostos, e diz o Evangelho que ele escolheu aqueles que ele quis, os chamou para segui-lo e para estar com ele. Muito bem. Bom, Agenor, na maioria das casas, né, das pessoas católicas ou mesmo não católicas, nós encontramos na sala de jantar ou na cozinha a Santa Ceia. Eu preciso saber aqui o significado da Santa Ceia. Algumas pessoas que até são de outras religiões, mas são voltados para a questão da arte, dizem, não, eu vou comprar a Santa Ceia porque é de pintor tal, é famosíssima, o cara tem um reconhecimento internacional, e assim as pessoas têm exatamente a Santa Ceia. Qual é o significado real da Santa Ceia quando eu coloco na minha sala de jantar, ou na cozinha, ou quando eu adquiro para ter na minha casa? Muito bem, então o sentido da comunhão de Jesus com os apóstolos, ele mesmo quis realizar esta ceia. O Evangelho diz que Jesus teria dito, desejei ardentemente celebrar esta ceia de Páscoa com vocês. Era costume que cada família se reunia também na Páscoa para comer o cordeiro, as ervas amargas, era todo um simbolismo que os judeus tinham. Mas Jesus reúne naquela noite de Quinta-feira Santa. Normalmente a ceia pascal era no sábado, mas ele antecipa. Com os 12, provavelmente teria outras pessoas. E naquela noite não foi só a ceia que aconteceu. Aconteceu o lava-pés. Jesus institui o sacerdócio, a Eucaristia e dá um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para que permaneça para sempre, eternamente, com amor eterno te amei. Diz o Evangelho que ele nos amou até o fim. Então, a ceia, a comunhão, pão e vinho, que eram a refeição da época, que depois se transforma corpo e sangue do Senhor, é todo também uma dimensão de fé, foi algo, talvez um dos pontos mais altos da vida de Jesus. E os 12 aí presentes. Então, os quadros que vemos por aí nas casas, tem essa característica de relembrar, tem que ir além da pintura, relembrar o fato, aquela noite. Porque naquela mesma noite, depois Jesus é preso no Horto das Oliveiras, depois será condenado, e assim a gente sabe a história onde vai terminar na cruz, né? Então é muito bonita a última ceia do Senhor com os seus apóstolos. Dom Agenor, o senhor falou sobre lava-pés, uma atitude de humildade de Jesus. Fala um pouquinho mais, sabe, um momento de nobreza de realmente se ajoelhar e lavar os pés dos seus apóstolos. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então Jesus se inclina diante dos apóstolos, lava os pés de todos, inclusive de Judas, que depois o vai trair. Pedro põe resistência, não entendia, o Senhor vai lavar meus pés, como é possível? Mas depois ele acaba
cedendo. Então, Jesus se inclina profundamente no chão da vida, né? O serviço. Há tantas formas de lavar os pés hoje em dia também na sociedade, na família, com idosos, com doentes, com crianças, com pessoas deficientes. E é sempre o amor que predomina, são os gestos de amor que permanecem. Então, lavar os pés realmente é um gesto nobre. Nem todo mundo entendeu na hora, mas que permanece para sempre. Até Jesus diz, vai entender mais tarde. Olha só, interessante. O senhor mencionou, digo, puxa vida, olha só que gesto maravilhoso, né, Dom Agenor? Hoje, se nós trouxermos para a atualidade, as pessoas são prepotentes, arrogantes, não têm esse olhar de realmente de servir, né? Dom Agenor, nós falamos dos apóstolos, sabemos que a base de Jesus foi muito bem construída junto a alguns apóstolos, mas um dos apóstolos que ele mais realmente acreditava que era a sua mão direita, que ele instituiu até chefe da igreja, e ele acabou negando por 3 vezes a pessoa de Jesus Cristo. Nos fale sobre Pedro e negar Jesus por 3 vezes, por mais que Cristo já havia alertado que ele iria negar, e ele disse, jamais negarei meu mestre. Nos fale sobre essa passagem. Impressiona como Pedro, sendo um dos 12, era o líder do grupo, na hora em que Jesus é preso, vai para o julgamento, nega por 3 vezes, e diante de pessoas que não tinham poder sobre ele, era a porteira, os guardas, outros, ele não teve força. Quando ele viu Jesus sendo condenado, ele esmoreceu, porque Pedro tem altos e baixos, ao mesmo tempo que é o homem forte, que está disposto a dar a vida a Jesus, ao mesmo tempo mostra toda a sua fragilidade, sua fraqueza. Mas o que mais impressiona é que quando Jesus passa, né, Pedro ainda estava por lá, diz o Evangelho, Jesus olhou para Pedro, mas não disse nada, nenhuma palavra. Ah, você me traiu, está vendo? Não. Aquele olhar de Jesus tocou profundamente Pedro. E o Evangelho diz que ele saiu e chorou amargamente naquela noite de quinta-feira, foi a mesma noite da ceia do Senhor. Aí foi o momento da conversão, da graça de Deus. Pedro se refez. Mesmo percebeu que tinha traído a Jesus por 3 vezes, mas também o seu gesto de grandeza de retomar a vida. Talvez para nós também, depois de um fracasso, depois de uma negação, depois de uma mentira, uma situação, a pessoa poder retomar a vida. Muito bem, estamos na linha dos apóstolos. Vou trazer mais um para a conversa. E esse foi pior, porque ele traiu a confiança do mestre. Como dizem, vendeu o próprio mestre. O que falar de Judas, Dom Agenor? Um dos 12 que tinha um cargo de suma confiança, era ele que tinha a bolsa do dinheiro, era tesoureiro. Na época não tinha bancos e essas coisas. Ele que guardava, que administrava, porque os 12 tinham uma vida comum. Tinha também o dinheiro em comum, que constituía em moedas na época, não tínhamos dinheiro de papel. Que era uma pessoa de confiança, mas com o passar dos dias, com o passar dos tempos, o coração dele virou, mudou. Às vezes vemos pessoas assim, pessoas que a gente estima, admira, de repente cometem uma barbaridade que nós nem acreditamos. Então Judas, no final, ele tenta tramar por 30 moedas de prata, diz o Evangelho, essa entrega. Ele faz um complô, uma combinação com os chefes, com os líderes, e consegue. Mas ele depois se arrepende, vai no templo lá e joga as moedas todas fora, não aproveitou nada. E o desespero levou ao suicídio. Bastava uma palavra de volta, como Pedro, eu caí, estou retomando, ele teria sido outra. Infelizmente, ele cometeu suicídio. É sempre uma figura enigmática para nós, a figura de Judas. Muito bem. Afinal, com isso, Jesus é crucificado na cruz,
é morto e vem um momento que nós vivenciamos hoje, que é a Páscoa, a ressurreição. A ressurreição é a esperança, Dom Agenor? Sem dúvida, né? É a esperança, é a fé, é também aquilo que rezamos no creio na vida eterna, creio na ressurreição. E nós temos essa esperança também que depois da morte, né, cremos que vamos encontrar o Senhor vivo e ressuscitado. Então hoje é Páscoa, é a festa máxima para os cristãos, mas também para outras denominações que acreditam, né? Então Jesus ressuscitou pelo poder de Deus. Aqui também é uma experiência profunda, porque não entendemos tudo da ressurreição, talvez entendemos um pouco, porque é sempre uma experiência na fé. Cremos, aliás, a fé também não é que podemos explicar tudo. Ao mesmo tempo que entendemos uma parte, ela tem o lado oculto, misterioso. Então, a ressurreição de Cristo é sempre para nós a esperança, né? Esperança, vida nova. E feliz Páscoa, né? Estamos aí celebrando, sim, graças a Deus. Isso é verdade. Mas um pouquinho o caso do Tomé, antes de nós encerrarmos. Tomé não acreditou que Cristo ressuscitou. O que dizer de Tomé? Talvez seja a experiência de muitas pessoas também, né? O crer é um caminho espiritual, nem todo mundo acredita logo, às vezes depois de uma provação, de uma situação. O crer exige também uma adesão, um passo. Tomé não acreditou, ele se isolou. Quando a gente lê o Evangelho, notamos que ele se isolou. E no isolamento, ali vem as dúvidas. Quando ele volta à comunidade, 8 dias depois, junto com os outros, que o Senhor está presente, aí ele reconhece. Então, o caminho da fé tem altos e baixos. Tomé é um pouco, a imagem de Tomé está um pouquinho dentro, talvez, de todos nós. Dúvidas, incertezas, mas também quando ele acreditou, foi para valer. Aí ele se lança na missão. Muito bem. Meu caro Dom Agenor Girardi, bispo aqui da Diocese de Vitória, nós solicitamos, Senhor, uma bênção especial aos nossos telespectadores e, claro, desejamos uma excelente Páscoa para o Senhor e todos os religiosos. Evidentemente, uma especial Páscoa aos nossos telespectadores que estão com Cristo ressuscitado. Sua bênção. Que bom, foi uma alegria poder estar com vocês da TV 1000, vocês que nos acompanharam aí da sua casa. Muito obrigado, peço que Deus abençoe a todos, né? Toda a nossa diocese, todas as famílias, até onde a TV 1000 chega. Então, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Muito obrigado. Em nome de toda a equipe da TV 1000, agradecemos ao Senhor. Eu tenho colocado toda semana o seguinte, Dom Agenor, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.